Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito da reencarnação. Mas eu gostaria de falar da reencarnação em um aspecto muito particular. Por esses dias, eu estava saindo do trabalho e, ao cruzar uma praça bastante conhecida aqui da nossa cidade, eu vi um grupo de jovens. Um grupo de jovens com um comportamento que não condizia com o horário e tão menos com as práticas que nós desejamos aos nossos filhos. Então, para chegar nesse ponto, nós precisamos entender um pouquinho do que é esse processo reencarnatório. Nós sabemos que uma das bases da doutrina espírita é exatamente a pluralidade de existências. Então todos nós fomos espíritos que galgaram diversos degraus até chegar ao ponto em que nos encontramos hoje. Então, desde do espírito primitivo até o momento em que nós estamos em uma transição planetária. Quando nós estamos no plano espiritual, existe algo semelhante a um ministério que cuida do processo reencarnatório. As reencarnações, elas são programadas através de famílias. E dentro das famílias, alguns espíritos são colocados por afinidade e outros porque em outras reencarnações, em outros períodos de vida, cometeram alguns deslizes, algumas vezes muito graves, como crimes, uns contra os outros. E aí nos é dado, no momento da reencarnação, a possibilidade de esquecimento. Forma-se um casal e esse casal concebe um filho. No momento da concepção, existe uma mudança sistêmica no corpo da mulher. Naquele momento, até antes disso, já começa um processo de ligação entre o espírito da criança e o espírito materno. E ao longo de toda a gestação, esses laços eles são cada vez mais fortes. E o pai? O que o pai faz nesse processo? O pai, ele assiste, ele ajuda. E aí nós já caímos em uma série de problemas. Nós temos muitas famílias, muitos rearranjos familiares, como se diz hoje em dia, em que não mais nós temos o matrimônio. Quantas vezes vocês já ouviram falar em gravidez na adolescência? Quantas vezes
nós temos uma família composta apenas de uma mãe e uma criança. Quantas vezes nós temos a mãe que abandona a criança ao cuidado dos avós? Então aqui a gente tem uma quebra da estrutura reencarnatória. O que é importante a gente saber? Que dentro dessa reencarnação é fundamental, dentro da lei espírita, a responsabilidade dos pais perante os filhos. E essa é a grande temática que nós vamos trabalhar hoje. Quando um casal, por decisão ou por descuidado, concebe uma criança, ele deixa de ser simplesmente um casal e ali se instaura uma família. Com o nascimento da criança, tudo que o casal tinha de particularidade precisa ser transmutado. A partir daquele momento, eles não são mais um casal, eles são pais. E eles precisam criar um lar em que essa criança possa ter o material, o necessário para a sua sobrevivência, mas, sobretudo, ter um ambiente saudável para que ela possa se desenvolver psicologicamente. Vivemos em uma época em que precisamos trabalhar muito. E aqui nós temos um problema. Se tornou habitual os pais indenizarem seus filhos com bens materiais em virtude da sua ausência. É comum pais que não conseguem estabelecer diálogo com os filhos, uma conversa por mais de 5 minutos. Nós temos um problema. Nós temos a nossa responsabilidade. E o pior, uma criança, um jovem, um adolescente, ele não vai ouvir simplesmente a palavra que o pai ou a mãe vão dizer. Eles vão observar. Eles vão observar cada ação que nós fazemos. E eles vão copiar a ação e não a palavra. Não existe melhor educação do que a educação do exemplo. Palavras se perdem ao vento e elas têm a duração do ato de fala. Pensem, quantos de vocês, de fato, conhecem seus filhos ou conhecem seus pais? Quanto tempo você doa do seu dia para ter um momento, ainda que singelo, em contato?
em contato verdadeiro. Não é segredo para ninguém que o aparelho celular ele veio e ele distanciou muitas pessoas. Quando vocês frequentam lugares, às vezes até a própria mesa de jantar da sua casa, dificilmente vocês não vão encontrar um celular à mesa. Sempre existe uma desculpa. Estou esperando algo importante. A criança precisa assistir o desenho ou o vídeo do YouTube porque é mais fácil controlar e fazer com que ela coma. Então se tornou muito fácil. Nos tornamos mestres da desculpa. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizendo assim: que mundo eu vou deixar para o meu filho? E talvez esteja na hora dessa pergunta mudar um pouco. Não é que mundo eu vou deixar para o meu filho, mas que filho eu vou deixar para esse mundo. E aqui entra a família. A família, ela é a célula-mãe da sociedade. Quando há problema na família, esse problema, ele é refletido em todos os estamentos sociais, em todos os lugares. Nas escolas, nas baladas, no comportamento. Nunca tivemos tantos jovens com doenças mentais, depressão, crise de ansiedade, falta de sentido. Eles estão vazios. E se eles estão vazios, é porque em algum momento nós, enquanto família, enquanto sociedade, falhamos. Não basta um medicamento. O medicamento está lá para a crise, para amenizar o sintoma, mas ele não cura a causa. Tem um autor que eu gosto muito, o Clóvis de Barros Filho. Ele é um filósofo, ele é professor da USP, e ele tem uma frase que me marca bastante. E ele fala o seguinte: não adianta o quão rápido você corra, o quão longe você vá, o quão cara seja a sua viagem, porque a angústia chega na frente. Ela estará lá. Então, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, devemos lembrar da nossa responsabilidade. Da nossa responsabilidade, cada um no seu papel, enquanto filhos, enquanto pais, enquanto avós, para que não aconteçam cenas como essa que frequentemente eu tenho visto. Jovens em uma praça, em drogadição, à plena luz do dia, ao olhar de todos, como se isso fosse um novo normal.
Então, cada um, dentro do seu próprio lar, dentro da sua estrutura familiar, procure olhar para aquele que está ali. Procure dar um pouco do seu tempo e, sobretudo, procure conhecer e enxergar se ali existe um vazio. Esse vazio precisa ser preenchido. Obrigado.